Então nós vamos falar sobre uma igreja madura. Uma igreja madura. Pai, fala conosco mais uma vez, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie, o Teu Espírito Santo nos mostre o que o Senhor deseja falar conosco nesta manhã. Tantas pessoas que estão aqui, Tu conheces a realidade de cada um, e nós sabemos, Pai, que o Senhor se importa. Começamos dizendo isto nesta mensagem. Por isso nós precisamos aprender a enxergar, ouvir e Te conhecer melhor. Amém. Muito bom, nós falamos sobre maturidade na semana passada, primeira parte dessa mensagem, você pode ouvir depois. E hoje a gente quer falar, continuar falando sobre isso, por quê? Por que estamos falando sobre maturidade? Porque, sabe, imagina uma casa, porque Deus quer que a gente cresça. Se tem uma coisa que Deus espera que seus filhos, é que eles amadureçam. Eu sei que aqui a maioria daqui são pais, e todo mundo espera que seu filho amadureça, é verdade ou não é? É verdade. Quando um filho não amadurece, fica criança para sempre, ele dá um trabalho terrível, não dá? Imagina uma família onde todos são crianças. Imagina uma família onde todo mundo é criança. Imagina uma família composta por crianças, se isso fosse possível. Como é que seria? Você acha que a casa ficaria arrumada? Não. Ficaria arrumada? Não. Imagina uma casa que só tem criança, não tem nenhum pai nem uma mãe, né? Não tem horário para fazer nada, não tem horário para acordar, não tem horário para levantar, não tem comida boa, só tem tranqueira, acaba a comida, acaba a roupa limpa, não é verdade? Acaba o papel higiênico. Já imagina um negócio desse? Imagina a bagunça, né? Todo mundo doente, ninguém sabe que remédio tomar, toma um remédio errado, pode morrer, muita briga, cada um quer fazer o que quer do seu jeito, não tem nenhuma segurança, cada um está cuidando de si mesmo e reclamando dos outros. Pastor, tem igreja que é assim, pastor, é minha casa. Não, olha gente, você podia dizer mais coisas, não podia? Sempre que não tem briga, discussão, quando está tudo atrapalhado, gente, alguma coisa está errada aí, não é? Pode ter gente crescida, mas não tem gente madura. Então, o que é que significa maturidade? A gente falou na semana passada, né, sobre isso, e nós falamos sobre os estágios de maturidade, e nós falamos das crianças, lembra das crianças? Que a gente nasce bebê, depois vira criança, depois vira adulto. Enquanto é bebê, a gente toma leitinho, e alguém precisa servir a gente, é isso ou não? Dá mamadeira na hora, tudo. Quando a gente é criança, mesmo que não toma leitinho, começou a mastigar, tem que mastigar, né? Tem que mastigar. E criança gosta de escolher comida, né? Tem algumas que comem de tudo, é verdade, né? Até a ração do cachorro, que eu falei semana passada. Se deixar, ela vai mastigando. Mas assim, quando a gente é criança, a gente tem que fazer um esforço, mas nós somos servidos. Quando a gente é adulto, a gente sabe o que escolher, sabe o que comer. Nem todo mundo sabe, né? Tem gente que só come tranqueira, mas deveria saber comer. E quando a gente é adulto, a gente senta à mesa e serve os outros primeiro. Então existe um processo de maturidade, como nós falamos, é uma progressão, não é verdade? Faz uma gentileza aqui, filho. Então, percebe a progressão? Sou servido do básico, que eu preciso de ajuda. Sou servido de alguma coisa sólida, mas eu tenho que ter um papel ativo, tenho que mastigar. E quando eu sou adulto, eu sei como servir e alimentar a outros. Na igreja é a mesma coisa, espiritualmente é a mesma coisa. Espiritualmente precisamos de leitinho, depois a gente começa a comer comida sólida, depois a gente começa a ensinar a outros, não é? Então Paulo disse assim para os irmãos de Corinto, que eles não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo, fossem criancinhas em Cristo. Numa outra versão ele diz, como se vocês fossem carnais. Tive que alimentar com leite. O que ele está dizendo? Eu tive que repetir tudo de novo. Não faz isso, filho, não faz aquilo, não faz assim. Tudo de novo. Não é? Porque vocês não estavam prontos para recebê-lo, ainda não estão. Porque vocês têm ciúmes dos outros, são controlados pela natureza humana. Tem ciúmes uns dos outros, discute, briga. Então, quando tem discussão, briga, sabe, ofensa, bico para cá, bico para lá, isso é tudo sinal de maturidade criancice.
Então, também em Hebreus, o autor diz assim, há muito mais que gostaríamos de dizer. Ele está explicando coisas muito profundas. Mas ele chega num ponto que ele fala, eu não consigo explicar isso. Porque vocês não são capazes de entender. Por quê? Porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Sabe, quando chega na hora de você ensinar divisão, mas a pessoa não aprendeu subtração? Aliás, você reparou que a gente aprende soma e multiplicação muito rápido? Mas tem muita dificuldade com subtração e divisão? Reparou ou não? É a natureza humana, porque nós somos feitos, a gente quer mais e quer multiplicar, mas na hora de menos e dividir é terrível, é verdade, está à parte. A gente tem dificuldade com o menos, e sem menos você não sabe dividir, porque tem que subtrair, não é verdade? Não. Divisão e subtração é difícil, porque a gente não gosta. Então ele está dizendo, né, vocês já deveriam ensinar outras pessoas, no entanto, preciso que alguém ensine de novo os conceitos elementares. Por que tem que ensinar de novo? Porque não pratica. Não é verdade? Não pratica. Não é? Ainda precisam de leite, não podem ingerir alimento sólido. Então ele está dizendo o seguinte, existe uma questão, eu não consigo avançar. Eu queria tanto que vocês crescessem, tem coisas muito maiores, Deus tem coisa muito mais poderosa, porém, vocês estão parados aí num estágio, eu não consigo avançar, não é? Por quê? Porque o alimento sólido é para a prática constante. Quando a gente não pratica a Bíblia constantemente, a gente não cresce. Amém, irmãos? Não cresce. Uma vez fui aconselhar uma pessoa, e aí quando eu fui falar, ela falou, é isso. Eu falei, cara, você conhece a Bíblia, né? Eu falei, conheço, né? Só não estou praticando, né? Eu falei, verdade. Então o que você quer fazer? O que você veio falar comigo? Você sabe que deveria fazer. Você reconhece onde você está errado. Você me citou o texto bíblico, e agora, o que eu posso fazer para você? Percebe, irmãos? Precisa escolher, obedecer. Não é? Você quer alguma ajuda? A gente pode ajudar. Você já tentou ajudar alguém que não quer fazer aquilo que precisa fazer? Não é possível. Então, irmãos, nós falamos semana passada também, que a gente pode ser um termostato ou um termômetro, né? O que faz um termostato? Você vira o botão, coloca 25 graus, o ambiente vai ficar 25 graus. Você influencia o ambiente. O que faz um termômetro? Está 25 graus. Então a pessoa imatura, ela só reclama. Está quente, está frio. Está muito quente, mas ela não faz nada. A pessoa madura faz o quê? Está quente, vou fazer alguma coisa para ficar mais frio. Está frio, vou fazer alguma coisa para ficar mais quente. Percebe, irmãos? Há uma ação prática de quem é maduro. Quem é maduro toma iniciativa. Quem é maduro levanta o músculo glúteo da cadeira para tomar uma ação. Só para saber se estava acordado, né? Quem é maduro, como não tem ninguém para lavar os pés, na grande ceia de Jesus, o que Jesus faz? O maduro, ele pega uma toalha e vai lavar os pés, porque ele é o mais maduro. O mais maduro vai servir. O mais maduro se inclina. O mais maduro não fica reclamando. Não tem ninguém nem para lavar os nossos pés sujos aqui, que a gente veio nas... O mais maduro vai lá, pega uma toalha e lava o pé. Amém, irmãos? Então, como é que amadurecemos? Lembrando esses pontos, a maturidade é alcançada pelo relacionamento e não pelo conhecimento. Eu vou mostrar o versículo depois. Porque quando a gente fala de maturidade, a gente pensa o quê? Numa pessoa que conhece muito a Bíblia, não é isso não? Que estudou bastante. Ou uma pessoa velha. Você pensa em maturidade, você pensa naquele cara velhão, eremita lá no alto da montanha, não é verdade? Não. Que você vai pedir conselho lá das parábolas, das historinhas. O maduro é alguém
que consegue se relacionar. Uma pessoa que exige que todo mundo faça aquilo que ele quer, não é uma pessoa madura. Uma pessoa madura é aquela que sabe o que ela pode fazer ou não por outro, e faz sem que ela peça. Como chama essas pessoas na família? Pai e mãe. Vô e vó. Obrigado. Essa parte. Não fique esperando. Amém. Essas são as pessoas maduras. Então, o caminho para a maturidade. 1 Coríntios 8, 1 a 3. Eu vou usar essa mensagem para explicar um versículo para você. Só um versículo, eu vou ter que explicar. A gente entender esse um versículo vai ser fantástico. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica, fortalece. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Quem acha que sabe, não sabe. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. A gente vai explicar esse versículo. Quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Você parou para pensar? Não é interessante esse versículo? Olha o raciocínio. Quem ama a Deus, não fala que conhece a Deus, fala que quem ama a Deus, é conhecido por Deus. E ele está falando por esses coríntios, porque todo mundo achava que sabia como lidar com os pecados, com os ídolos, e estava todo mundo achando que tinha conhecimento. Paulo falou, deixa eu botar uma reguinha aqui. O problema não é o conhecimento, tá? O problema é o amor. Por isso que em 1 Coríntios 13 ele fala do amor. Quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. O que tem a ver? Essa palavra é conhecido, é uma palavra que pode ser traduzida, é usada assim, é alguém que tem intimidade com. É uma palavra usada também para quando marido e mulher estão íntimos, num relacionamento físico. Fala de um conhecimento, de uma proximidade, de uma liberdade. Quem ama a Deus é conhecido por Deus. Se você ama a Deus, você é conhecido por Deus. Mas o que significa isso? O amor, ele torna o conhecimento útil, meus irmãos. Conhecimento sem amor promove o orgulho. E o orgulho precede a ruína. Eu me lembro de algumas vezes que eu achei que sabia fazer algumas coisas, quando eu fiz, só deu besteira. Tem mais alguém, além de mim? Tem mais uns 3 ou 4 milhões de pessoas. Quando Uzias se tornou poderoso, Uzias foi um rei, e foi um rei bom, o cara estava fazendo tudo certo. Uzias botou Israel em ordem, Uzias era um cara que estava indo lá, mas aí sabe o que aconteceu? Eu sou Uzias, mano, bom, olha o que eu fiz. Olha os outros reis, não dá nem para comparar. Quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que o levou à ruína. Então o conhecimento é meio perigoso. Subir nessa plataforma aqui e achar que sabe alguma coisa é muito perigoso. Chegar lá numa célula para dirigir a célula, achar que sabe alguma coisa é muito perigoso. Dirigir a sua empresa achando que você sabe tudo e você é o tal, é muito perigoso. Amém, irmãos? Provérbios 16, 18. O orgulho precede a destruição, a arrogância sempre aparece antes da queda. Viu uma queda feia? Olha a arrogância antes. Está lá registrado. Então o amor nunca é orgulhoso. Por isso que é só o amor que pode transformar uma pessoa. Por isso que para você ensinar alguma coisa a uma pessoa, ela tem que saber que você se importa com ela. Quando um filho sabe que o pai não se importa com ele não quer aprender nada com esse pai. Quando uma filha sabe que não quer aprender. Primeiro Coríntios 13, o amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento. Lembra que a gente tirou do texto? Vocês têm ciúmes e briguinhas. O amor não é presunçoso, ele não se acha. O amor não é orgulhoso nem grosseiro. Eu falo que amo você,
e eu sou orgulhoso, grosseiro, te boto para baixo. Isso não é amor, gente. Aqueles pais que falam que amam o seu filho, bota o filho para baixo, humilha o filho, pisa no filho, isso não é amor. Mas e a firmeza? A firmeza fala de convicção, gente. A firmeza não fala de grosseria. Às vezes, eu sendo firme com os meus filhos, fui grosso, aí eu peço perdão. Mas eu não posso pedir perdão por ser firme, amém, irmãos? Mas eu posso pedir perdão por ser grosso. Você pode ser firme sem ser grosso. O que é ser firme? Então, não dá para abrir mão dessas convicções. A palavra de Deus diz isto. Não exige que as coisas sejam a sua maneira. Que quem manda em casa sou eu. Aqui as coisas são do jeito que eu quero. O amor não exige isso. O amor diz, aqui em casa, nós fazemos dessa maneira por causa disso. Você entende? Porque a palavra de Deus diz isso. Amém, pronto, mais simples. Não se alega, não é irritável, não é rancoroso, porque o amor perdoa, né? O amor não se alega com a injustiça, mas com a verdade. Se você fica feliz quando uma pessoa se dá mal, você fala, Deus está pegando ela, aí você falta de amor e falta de maturidade, hein? Maturidade está ligada ao amor, amém, irmãos? Uma igreja madura é uma igreja que ama. Uma família madura é uma família que ama. Um marido maduro ama. Uma esposa madura ama. Um filho maduro ama. Quando um casal fica brigando, o que é? Porque você, do meu jeito, do meu jeito, do meu jeito. É duas crianças que se casaram e estão brigando pelos brinquedos. E agora eles têm dinheiro, eles podem comprar muitos brinquedos. Amém, irmãos? Até que acaba o dinheiro, fica só com as dívidas, aí não dá para comprar brinquedo. Então a maturidade está ligada ao amor. Se eu sei muita coisa, e eu acumulei conhecimento, a melhor coisa que eu posso fazer é repartir isso em amor com uma outra pessoa, amém, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vem muito a Deus, pedindo coisas para Deus, querendo que Deus faça milagres, Ele vai fazer tudo, mas se nós tivermos maturidade, isso vai acontecer de um outro nível, porque muitas das coisas que estão pedindo, Deus está com ela na mão, esperando para entregar para você sabia? Amém? Uma vez nós usamos uma ilustração aqui, nem sei que eu chamei aqui em cima com uma Bíblia, né? Acho que foi e eu estava com a Bíblia tentando entregar alguma... Acho que a pessoa estava com a Bíblia tentando entregar alguma coisa para mim e eu fugia, né? A gente está tão agitado, e Deus está querendo entregar para a gente as coisas. Então o amor nunca desiste. O amor não perde a fé. Desisto de você, nunca mais. O amor não faz isso. O amor sempre tem esperança e mantém firme. Porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, como é essa musiquinha? Não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. Então, o amor é muito prático. A maturidade não é medida pelo conhecimento, mas é medida pelo amor. Vocês estão aí, não? Então quer dizer que alguém pode ser maduro sem ter conhecimento? É claro que não. Claro que não. Para você ser maduro, você precisa do conhecimento. Mas a maturidade não é medida pelo conhecimento. Como é que funciona isso, então? Eu vou explicar aquele versículo lá de que ser conhecido por Deus, tá? É que ninguém consegue obter verdadeiro conhecimento sem amor. Quem ama a Deus é conhecido por Ele. Olha que interessante, eu tenho que amar a Deus primeiro, para Ele me amar e eu ter conhecimento? Gente, isso é impossível. Não, amar a Deus é consequência dEle ter nos amado primeiro, presta atenção. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, 1 João 4,19.
Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, porque não amamos, se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também a seus irmãos. Em outras palavras, não dá para separar. Se eu estou com ódio do meu irmão, tem uma coisa errada, meu amor a Deus está prejudicado. Então, eu preciso do amor para ter conhecimento. Por quê? Porque é que quem ama a Deus é conhecido por Ele? Por que quem ama a Deus tem intimidade com Ele? Quem ama a Deus, esse versículo podia ser escrito assim: quem ama a Deus tem intimidade com Ele. Quem ama a Deus tem intimidade com Ele. É a outra maneira de ter esse versículo, de ler esse versículo. Qual o resultado? Mas como é que funciona isso? Por causa desse texto aqui, olha lá. Quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Então vamos supor que você ama a Deus. Se você ama a Deus, você vai obedecer a Deus. Qual é o resultado da gente amar a Deus por causa do amor deles por nós? Que é uma resposta, né? É uma resposta nossa. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Quem ama a Deus é conhecido por Ele. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Então, olha que interessante. Quando a gente ama a Deus, Ele vai se revelar a nós. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para Ele e faremos o quê? Morada dele. Então, olha que interessante. Por causa do amor de Deus por nós, e da nossa resposta de amá-lo, Ele vem morar aqui pelo Espírito Santo. Então, dentro de você, começa a habitar o quê? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É por isso que o amor precede o conhecimento. O conhecimento é resultado do amor. Se eu amo e obedeço, e faz com que Jesus se revele para mim. Olha, filho, você é essa pessoa. Olha a herança que eu tenho para você. Olha os caminhos que eu tenho para você. Jesus vai me guiar. Ele fala que o Espírito Santo vai habitar em mim, vai guiar os meus passos. O que é isso, gente? Isso é conhecimento, é sabedoria. Ele vai guiar meus passos. Jesus é a fonte de toda a sabedoria, todo o conhecimento. Neles estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E Ele habita no coração daquele que o ama e obedece aos mandamentos. Então, você percebe que quando nós somos conhecidos por Deus, este é o verdadeiro conhecimento, esta é a verdadeira sabedoria. Ele vem morar em mim através do Espírito Santo. Olha que esse texto, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas para lembrar tudo que eu tenho dito. Amém, irmãos? Mas isso tudo acontece por causa do quê? Por causa que eu tenho conhecimento? Não, por causa do amor. Porque eu falo, Senhor, eu te amo. Eu quero andar nos teus caminhos. Você começa a receber sabedoria. Você começa a receber conhecimento. Você começa a receber revelação. Você começa a receber... Você pode perguntar tudo. Ele sabe todas as coisas. Então, é o amor que edifica. Irmãos, a ordem é importante. Então, quando nós falamos de maturidade, falamos de amor. Quando nós falamos de maturidade, falamos de obediência à palavra de Deus. Quando falamos de maturidade, falamos da presença do Espírito Santo que conhece todas as coisas. Ele habita em você. Olha esse texto. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo e todos vocês têm conhecimento. Ele está dizendo que você tem uma unção que veio de Jesus o Santo. E porque você tem essa unção que está dentro de você, você tem o quê? Conhecimento. É como se você, você tem todo o conhecimento do universo aí com você. Eu também. É o que diz o texto. Então o que falta? Relacionamento. Porque a maturidade não vem pelo conhecimento, vem pelo relacionamento. Quando você começa a se relacionar com esse Deus Todo-Poderoso, que resolveu habitar em você, o conhecimento vem.
Quando você se isola, quer resolver tudo sozinho, quando você acha que sabe, esse conhecimento fica lá, mas a gente não usa. A maturidade vem pelo relacionamento, e o primeiro relacionamento é o relacionamento aqui dentro, que temos com Jesus, por meio do Espírito Santo. Por isso a maturidade não é medida pelo relacionamento, mas pelo amor. O amor me faz enxergar a pessoa da maneira correta. Você percebe isso, não? Às vezes, outro dia eu vi uma pessoa dizer, eu tenho experiência, eu posso olhar para uma pessoa e já saber como ela é, eu tenho conhecimento. Sério? É mesmo? Sabe como chama isso, irmãos? Isso não é conhecimento, sabe como chama isso? Julgamento. Julgamento. Eu olho para o Arnaldo, eu já sei como é que vai ser, eu sei o que você vai fazer, eu sei o que você vai dizer. E aí eu não consigo me relacionar com você, né? Não é verdade? Não. Lógico que não. Ei, amém, irmãos? Acontece com a gente isso ou não? Acontece na família, acontece com marido e mulher, pais e filhos, dois irmãos, já começa, eu já sei que você vai responder, eu tenho conhecimento, é o amor. Maturidade é enxergar o outro da mesma maneira que Jesus enxerga. O amor faz a gente enxergar o outro da maneira correta, mais importante do que eu. Filipenses 2:3, não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém. Eu gosto dessa versão. Podia ser assim, não seja besta, não é verdade? Daí é a mesma coisa, né? Então, para de ser tonto, assim, mais popular. O que você quer? Você é a última bolacha não quebrada do pacote. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Mas ele não sabe tanto quanto eu. É para considerar mais importante, não é para comparar com você. Amém, irmãos? É para considerar mais importante. No corpo de Cristo, aqueles mais fracos, diz o texto, damos maior importância e maior honra para o corpo não dividir. Então, se eu vejo uma pessoa que tem dificuldade, que é mais fraca, eu tenho que dar mais importância e proteger para o corpo não dividir. Amém? Ou na família você pega o bebê que tem menos experiência e fala, se vira, a mamadeira está aí, ó, põe o pó e toma, é fácil. Você faz isso com o bebê? Não, a gente faz com as pessoas isso na igreja. Você não entende, não sabe, aquele. Para. Mais honra àquele que não tem, mais honra ao mais frágil. Porque esse é o corpo de Cristo, amém? O reino de Deus é diferente, irmãos. O reino de Deus está focado nas pessoas. Não está focado nas realizações. Não está focado na performance. Legal, cheguei lá, grande galardão, fiz tudo. Crente Superman, vai, entra, destrói tudo. Não é isso não. Destrói todo o quarteirão, explode toda a vizinhança e pega os bandidos. Não adiantou nada. Não procure apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Então, a falta de maturidade, basicamente, se manifesta em falta de amor. A falta de maturidade se manifesta em falta de amor. Porque a maturidade está baseada no amor. Aquele que ama a Deus é conhecido por Ele. Deus conhece você. Ele é íntimo de você. Ele ensina como lidar com as pessoas. Ele ensina como responder a um filho resmungão. Ele ensina a tratar com a mentira. Então a falta de maturidade se manifesta em falta de amor. Primeira coisa que é a falta de maturidade é a falta de perdão ou dificuldade em perdoar as pessoas. A dificuldade em perdoar as pessoas, porque eu estou certo. Me deve. Tem que ser do meu jeito. Tem que vir pedir perdão para mim. Tem que reconhecer que, afinal de contas, eu estava certo. Isso é falta de maturidade, isso é falta de amor. Porque Jesus não fez isso com a gente, fez? Ele fez com você isso, não? Hã? Fez com você? Não, quando eu chego eu estava perdoado. Irmãos, Jesus está nos chamando dizendo, ei, vocês podem ser maduros, não é tão difícil. A questão está no amor. Quanto mais você amar, mais maduro você vai ser. Quanto mais rápido você perdoar,
mais rápido você vai amadurecer. A falta de perdão te bloqueia, não te impede de amadurecer, que nem aquela criança raivosa, fazendo o bico porque eu tenho que ser as coisas, eu preciso, para. A dificuldade em aceitar a limitação das pessoas. Crítica, faz observações. Você é melhor que ela em alguma coisa, então você rebaixa o outro. Você não faz isso. Isso é imaturidade, isso é coisa de criança. É que nem eu quando jogava bola na escola. Né? Você jogava bola na escola, não? É. Quantos eram os primeiros a serem escolhidos para os times? Fala aqui. Pode falar, sem vergonha. Os caras levantam a mão, mano. Você sabe quem eu era o cara? Tenho categoria A, B, C, eu era o categoria G. Sabe o categoria G? Que lado que eu vou? Qualquer lado. Faz diferença? Não faz nada. Aliás, se entrar para o outro é melhor. Se atrapalha eles, a gente faz mais gol. Dificuldade de lidar com as imitações das pessoas. Eu nunca vi ninguém para escolher time, escolher o mais fraco primeiro. Mas Jesus, quando foi escolher os discípulos dele, ele foi lá e pegou o que ninguém queria. Ele pegou a gente, entendeu? Ele pegou eu, você. Jesus pegou a gente. Eu gosto do time de Jesus. Porque a gente era bom? Por que ele escolheu a gente? Porque ele amou a gente. Então isso nos dá a ideia da maturidade, irmãos. Então, a falta de maturidade é a falta de paciência. Fica irado, fica indignado. Você fica irado com o seu filho, você sabe fazer alguma coisa. Para, mano, você é mais maduro. Amém, irmãos? Exigência, tudo tem que ser perfeito. Desse jeito. A mãe olha assim, o filho já se alinha, porque só o olhar da mãe já comunicou que ele está desqualificado, ele não serve, ele não chega no nível, no padrão que ela deseja. No desejo do pai, só no olhar. É bom ter respeito, saber certo, mas quando isso é a medida do amor, o meu amor vai ser dado a você somente se você fizer as coisas do jeito que eu quero. É por isso que tem problema familiar entre pais e filhos. Preocupação excessiva consigo mesmo. Essa é imaturidade, quando fala, não vai fazer. Quando você vai para um lugar, tem que se vestir melhor, você está se vestindo para quem? Foco em si mesmo. Quando a pessoa vai pregar, vai dirigir uma célula, vai fazer uma apresentação. Sabe, é normal quando a gente é criança, a gente fala mais de nós mesmos. Porque a gente está aprendendo. Mas já pensou, quando você vai ouvir uma pessoa, ele só fala dele mesmo? Do que ele fez, do que ele não fez, das suas realizações, que poderia ter feito, e Deus falou comigo. Imagina um pregador que diz, que Deus falou comigo, que eu falei comigo ontem, eu estava falando com Deus, e Deus falou isso comigo, e no fim, ele devia estar falando de Jesus para as pessoas, ele está falando dele. Amém, irmãos? Às vezes na célula também. É normal, quando a gente é criança, a gente fala de nós, não tem problema, quando a gente é criança. Então você está conduzindo uma célula, você chega lá e fala de você, porque você fez isso, Deus falou com você, tudo. Os caras falam, legal, que bom que Deus falou com você. Deus tem algo a falar conosco? O que faz os pais? Fala, filho, como é que foi hoje? É verdade ou não é? Me conta aí o que você fez. É isso que a pessoa falou? Amém, irmãos? Os pais querem ouvir os filhos. Então nós precisamos crescer. Porque o pai considera o outro importante, o amor considera que o outro é importante. Se o outro é importante, eu tenho algo a dizer. Amém, irmãos? Não adianta ficar só falando. Aqui não tem jeito, aqui a proposta aqui é diferente. Isso aqui uma pessoa vai falar, outros vão ouvir. É para inspirar, aprender, legal. Mas isso aqui, mas aí é o relacionamento que importa. Todo mundo falar. As pessoas têm que ser ouvidas.
quem não é ouvido... Você já ficou numa reunião que você não é ouvido? Você já participou da reunião que quando você fala, o que você diz ou não diz, não vale absolutamente nada? Como é que você se sentiu? Eu não tenho importância nenhuma aqui. Por que eu tenho que estar aqui? Amém, irmãos? Então, a célula é um lugar onde todo mundo é importante. A família é um lugar onde todo mundo é importante. Então, os pais deveriam sentar para ouvir os filhos. Eu errei muito nisso. Acertei algumas vezes, mas errei. Eu devia ter ouvido mais meus filhos. Hoje eu vejo, está lá com os meus netos, a gente pergunta. Então, a falta de maturidade é falta de amor. A pessoa imatura está sempre se justificando. Está sempre se comparando. Ô pastor, prega outra mensagem, fala que a gente vai ficar rico, prega mensagens inspiradoras. Não, eu estou pregando uma mensagem inspiradora, porque na hora que você amadurecer, esse monte de problema que você tem, você vai ver que não tem mais, amém? Ele já resolveu tudo. Essa que é a questão, nós precisamos ir para outro nível de maturidade. Na hora que a gente amadurece, certos conflitos com pais e filhos desaparecem, certos conflitos marido e mulher desaparecem, amém, irmãos? Certo conflito com os irmãos desaparecem, porque conflito é sinal que falta maturidade, algo tem que amadurecer, e vai amadurecer sempre. Estou casado com a minha mulher, 38 anos, não é? Você está linda hoje, maravilhosa, como sempre. Se nós temos um conflito, para um pouquinho, a gente vai começar a puxar os gatilhos, nós vamos conversar sobre esse assunto aqui, e se nós dois estamos errados sobre isso? Amém? Precisa amadurecer, isso é contínuo, é contínuo. Então, gente, a falta de maturidade também leva a pessoa a se ofender facilmente. Não falo mais. Quer saber de uma coisa? Vou ficar quieto. Quando os casais estão dando risada, né? É que a gente faz isso, né? Não falo mais, tá? Com você não adianta. Você não muda, você nunca me ouve. Está tentando ouvir, dá uma chance agora. Não corte o diálogo. A imaturidade corta o diálogo. Por quê? Porque tinha que ser do meu jeito, eu queria estar certo. E como eu não posso não estar certo, eu vou cortar o diálogo. É verdade ou não é, gente? As mulheres estão rindo por quê? Vocês cortam muito o diálogo? Ou os homens cortam o diálogo? Os homens... nós estamos empatados nesse negócio, filho. Que a mulher corta o diálogo falando, né? Porque você não me ouve, não sei o que, não sei o que. E você não fala, ela corta assim. E o homem corta o diálogo assim. Liga a televisão. Aí liga a televisão, olha para o celular, corta o diálogo, fica mudo. Não dá para resolver aqui, as DR tem que ser em particular, tá? Então, amadurecer é um processo. Acima de tudo, amadurecer é um processo, não é um milagre instantâneo. Não dá para eu orar por você e você, vem aqui, você está com falta de maturidade, Deus, vou orar por você. Oração da maturidade. Seja maduro, cai, levanta maduro. Isso não existe, gente. Nem fruto. O fruto, vocês estão entendendo, não preciso explicar essa parte, né? Demora para amadurecer, tem um processo. Amadurecer é um processo de crescimento. Acima de tudo, amadurecer é uma escolha. Enquanto é criança é um processo só. Mas quando é adulto, amadurecer é uma escolha. Vocês se tornaram displicentes para ouvir. Deixa de ser displicente. Vocês não deram atenção. Dê atenção. Você não obedeceu. Passe a obedecer. Passe a praticar aquilo que você já sabe. Enquanto não praticar o que já sabe, não amadurece. Aí acontece uma tribulação. Alguém ofende você. Se você amadurecer e perdoar, aí Deus fala, legal, já passou desse ponto. Aí Ele vai... Então Deus manda problema? Deus não precisa mandar problema, tem muito problema nesse mundo, amém, irmãos? Já tem, você vai trombar essa semana com um problema. Usa, permite
Que Deus amadureça você. Então, a maturidade é uma escolha. Escolha de permanecer conectado à videira, plantado e enraizado. Vocês só podem dar frutos se permanecer em mim. Se você pegar uma árvore frutífera, plantar no seu jardim, depois de 3 meses você fala, vou plantar em outro lugar, planta em outro lugar. Depois de 2 meses você tira e planta em outro lugar. O que vai acontecer com essa árvore? Vai dar fruto ou não? Vai morrer. É uma escolha, tem que permanecer plantado, tem que permanecer enraizado, criar raízes. Isso envolve você permanecer no casamento, você não desistir do relacionamento, você não chutar as pessoas da sua vida. Amém, irmãos? A segunda escolha que a gente faz é de... Avança para mim, por favor, não está funcionando. A segunda escolha é de alimentar-se corretamente. Para crescer precisa se alimentar, primeiro com leitinho, depois com comida sólida. É ser um discípulo, o discípulo é alguém que aprende. Tem muita gente que está na igreja e não é discípulo, por quê? Porque não quer aprender. Não, porque ele devia saber, né? Ele acha, inclusive, não, se eu estudar a Bíblia sozinho, você vai arrumar conhecimento, mas nunca vai ficar maduro. A maturidade vem pelo relacionamento. Tem gente que quer fazer um monte de curso, quer 500 cursos. Amadurece primeiro. Como é que amadurece? Pratica o que você já sabe. De manhã, quando você levanta, você lê a Bíblia, ora, adora a Deus e contempla? Não. Então você pode fazer 500 mil cursos, se não fizer isso, não vai amadurecer nunca. Amém, irmãos? Que a maturidade é pelo relacionamento. Você discute seus problemas com outra pessoa mais madura? Não. Orgulhoso, não. Quando você discute com outra pessoa, na multidão de conselheiros, a sabedoria, o conhecimento vem pelo relacionamento. Então tem que ter humildade e mansidão para aprender. Humildade e mansidão para aprender. Terceira escolha, pode subir a banda aqui. Terceira escolha é alimentar a outros. Como é que é? Estamos falando da família. Igreja é família. A vida é família. Alimentar outros é você cuidar de outros. Lembra da analogia do começo da mensagem? É ser um fazedor de discípulos. É quando você ensina o que sabe. É humildade e mansidão para ensinar. Jesus falou, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A única vez que Jesus descreveu o próprio coração, ele falou que é manso e humilde, está ligado em aprender. Então, é o relacionamento que nos dá aprendizado. O aprendizado vem pelo relacionamento. Bom, todo mundo já sabe disso. Uma criança isolada consegue aprender? Não. Sabe essas histórias de gente que ficou na floresta há muitos anos? Ficou lá com os macacos, aprendeu a ser macaco. Foi lá com os lobos, aprendeu a ser lobo. Para aprender a ser humano, tem que conviver com os humanos. Para aprender a ser cristão, tem que conviver com um cristão. Para aprender a ser um filho de Deus, tem que conviver com o Filho de Deus e com o Deus o Pai. E com Deus o Filho Jesus. E com o Espírito Santo que está dentro. Então, a gente escolhe permanecer enraizado, escolhe se alimentar e depois escolhe alimentar a outros. A maturidade só é alcançada, irmãos, por meio do amor e da obediência. Ela só é alcançada por meio do relacionamento. E ela é desenvolvida, porque a maturidade ela não acaba, ela continua sendo. Quando nós começamos a ensinar a outros. Vocês já deviam estar ensinando a outros, mas tem que ouvir tudo de novo. Porque vocês simplesmente decidiram não praticar. Essa é a questão de Paulo. Agora, sabe qual é a boa notícia? Que a gente tem o Espírito Santo, a gente pode praticar tudo o que Ele pede. Se Ele fala para você perdoar, você pode perdoar. Se Ele fala que você deve ir em frente, você pode ir em frente. Porque Ele está conosco, segurando pela mão, amém, irmãos? Esqueceram das coisas que ficaram para trás. Caminhamos para frente. Então, a maturidade, não é? Como falamos semana passada, Deus não quer satisfazer nossas expectativas infantis. Deus não quer dar tudo o que a gente quer.
Ele quer dar muito mais. Então, em vez de Deus satisfazer expectativas, porque a gente tem essa mania com Deus, né? Deus não sabe o que fazer com a nossa vida e nós temos que dar instruções para Ele, certo? Não? Faz assim, faz assim, faz assim. A gente ora a Deus dando instruções para Deus, não dá? Deus faz isso, faz com aquela pessoa, faz ela pensar assim, faz acontecer aquilo, como se Deus não soubesse o que Ele tem que fazer. E aí o Senhor fala, eu quero te dar revelação, filho. Eu quero mostrar quem eu sou, quero mostrar quem você é. Eu quero mostrar o que eu quero fazer na sua vida. Eu tenho muito mais do que você imagina. Eu tenho infinitamente mais. Quero mostrar a sua herança, a sua vocação. Eu quero mostrar o seu chamado. Eu quero mostrar a minha vontade para você. Então Deus às vezes tem que frustrar nossas expectativas, né, gente? Deus tem que frustrar nossas expectativas para a gente poder amadurecer. Mas o Pai está dizendo, eu quero levar você para a maturidade. Mas você precisa ter uma intimidade comigo. Eu quero levar você para a maturidade, mas você vai ter que ter intimidade com outros filhos meus. Você vai ter que conversar com outras pessoas aí, que estão nessa caminhada com você. Amém, irmãos? Você quer ser maduro ou não? 40 anos de cristão, eu tenho percebido que pessoas que não amadurecem, elas chegam depois de 5 anos ou 10 anos, elas falam as mesmas coisas, elas pedem perdão pelas mesmas coisas, elas estão com os mesmos problemas. E a gente pergunta, por que você não fez aquilo que a gente orientou você? Porque, não sei, dá um monte de justificativas, mas continua criança. Mas também tenho visto pessoas que falam assim, tá bom, eu vou seguir essa instrução. É verdade, eu errei aqui, obrigado por você me ter um alerta aqui, eu vou mudar. Eu vejo essas pessoas crescendo, elas crescem, elas prosperam, seus casamentos não quebram, seus filhos dão problema, mas ficam na casa, seus filhos às vezes dão uma canseira, mas eles estão juntos. Amém, irmãos? Porque todos temos problemas, tá? Então a maturidade está nesta abordagem, né? Deus quer nos dar revelação. Então o desejo de conhecer mais do Pai na intimidade abre esse espaço para Ele derramar direção, sabedoria. Você não quer mais isso? Quer ou não quer? Então a maior bênção é caminhar com Jesus na direção do Pai. E todas as demais bênçãos são consequências. Vamos ficar de pé então, irmãos. Então Deus quer que a gente se torne pai, não é verdade? Eu tinha outras coisas para dizer, mas vai ficar para a próxima. Quando você não precisa de nada, tudo pode ser confiado a você. Quando você chega diante de Deus, o seu Pai, e fala, Pai, eu já tenho a Ti, eu tenho tudo. O que é que Tu queres? Como é que resolve um problema? Pai, tem essa questão aqui com esta pessoa. Me ensina a enxergar. O que é que eu não estou vendo? Irmãos, eu fiz esse tipo de oração muitos anos atrás, eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Eu estava fazendo oração de controle para Deus, sabe? Dando instruções para Deus, tudo. E eu estava reclamando que deu umas coisas erradas na minha vida, e Deus falou, sou eu que estou fazendo. Eu que estou fazendo isso na sua vida. É o Senhor que está botando essa parede? Eu falei, eu pus uma parede para ver se você me ouve. Eu falei, fala, faz outra oração, filho. Eu ouvi bem isso. Em vez de você ficar contando essa história para mim como se eu não soubesse. Você já tentou contar a história para Deus? Como se Ele não soubesse? Não. Você fica explicando para Ele. Não precisa. Em vez de você ficar aí pedindo para eu mudar coisas e fazer isto e aquilo, faz uma outra oração. Aí eu parei. Falei, Pai, o que é que eu não estou vendo? Me mostra o que eu não estou vendo. Em relação ao meu filho, em relação à minha casa. Aí eu vi, esta é uma oração.
Pai, me mostra como que eu posso falar com a minha esposa. Essa é uma oração. Pai, me mostra como é que eu devo pedir em relação a isto. Eu sei que eu tenho que pedir alguma coisa, mas o que eu devo pedir? Ele vai mostrar, Ele vai revelar quem você é, o que você... Amém? Está entendendo? Ele vai revelar. Porque Ele é íntimo nosso. Pai, como é que eu trato essa situação? É tão difícil. Ele vai revelar. É lógico que há orações que você pode pedir. Senhor, eu peço que o Senhor cure esta pessoa. Você pode pedir para Deus? Pode, a vontade dele sempre é curar. Amém? Estou entendendo, né, irmãos? Lógico que você pode pedir muitas coisas. Estou falando de questões difíceis que a gente tem que pedir sabedoria. Ele está aqui. Eu quero convidar você a fazer isso. Quando você reconhece que tudo que você precisa, já você tem. Senhor, eu não preciso de nada, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a sabedoria. Eu preciso agora me conectar contigo. Deus só pode dar mais para aquele que está bem conectado com Ele. O infinitamente mais vem quando a gente amadurece. Amém? Porque uma pessoa adulta é a pessoa que ela está, adulto, maduro, ele está satisfeito, dizendo, eu não preciso de mais alguma coisa para ser feliz. Eu já sou, eu tenho. Aí Deus fala, então eu vou te dar mais, eu vou te dar sabedoria, eu vou te mostrar como abençoar a outros. Então nesta manhã, nós estamos chamados à mesa do Pai. Nós vamos tomar a ceia agora. Nós somos chamados a convidar outras pessoas para esta mesa. E nós somos chamados a servir. Porque os pais servem os filhos. Esta aqui não devia ser uma reunião de ovelhas, devia ser uma reunião de pastores. As futuras ovelhas estariam todas lá fora sem conhecer Jesus. Amém, irmãos? Porque todos nós que conhecemos Jesus temos conhecimento. Todos nós que conhecemos Ele temos o Espírito Santo. Então nós podemos crescer. Coloca a mão no seu coração. Comece a falar com o Pai. Fala, Pai, eu quero crescer, Pai, eu quero. Eu quero deixar de ser levado para lá e para cá por um monte de coisas. Eu quero crescer. E para crescer eu quero reconhecer que Tu me amas. Eu te amo. Eu quero começar a obedecer. Eu quero começar a obedecer. O que eu já sei até agora talvez não. Eu quero perdoar essa situação. Eu não quero mais deixar que ela me controle. Então, se uma situação controla você, uma pessoa controla você, que você precisa perdoar ela. Ela não te controla. Na hora que você perdoar, ela não te controla mais. Se um erro seu persegue você, na hora que você admite que errou, pede perdão a Deus, Ele não te persegue mais. Deus começa a restaurar tudo. Então esse é o ponto de maturidade. Saber que Ele está segurando nossa mão, Ele está com a gente, está caminhando. Ele está caminhando. Obrigado, Pai. Nós estamos sentados na Tua mesa, nós vamos comer juntos. O Senhor tem tudo. Não falta provisão na casa do Pai. O Senhor precisa de pessoas maduras para ensinar outras pessoas. Eu quero ser maduro, Pai. Pai, eu não quero ficar sendo criança para sempre. Eu quero crescer, eu quero enxergar, Senhor. Eu quero começar a ver as coisas como Tu vês. Quero começar a ver as pessoas como Tu vês, Senhor. Talvez você tenha hoje que deixar de briguinhas na sua casa, de deixar de tico-tico com o marido, de deixar daquele negócio que vai e bate e volta, está sempre voltando, né? Quem renova as questões separa os maiores amigos. Resolve a questão, perdoando do íntimo, tratando o assunto, conversando sério, fala o que tem que ser dito, e depois encerra esse assunto e fala, está dito, está. Isso tem que fazer com pessoas, pai e filho, né? Marido e mulher, pessoas que convivem, né? Tem pessoas que você tem só que perdoar e de repente não é necessário que você converse, porque a pessoa não tem contato com você, está tudo bem. Vá falando no seu coração. Vá falando, fala assim, eu quero abandonar certas coisas. Escolhe o que você vai abandonar hoje. Olha, eu vou abandonar essas ideias, eu vou abandonar essas brigas, eu vou abandonar essa postura. Isso é coisa de criança. Quando eu era criança, eu pensava como criança, como menino. Agora não. Agora eu conheço a verdade. Eu posso andar numa outra maturidade. Pai amado, o Senhor está nos dando momentos de maturidade aqui, Senhor. Vá falando no coração de cada um de nós aqui.